Fala, nação, chegando para mais um vídeo aqui no canal Urubus, o nosso canal Urubus, né? Antes de falar em qualquer coisa de assunto, de tema, não posso deixar de pedir a vocês que não esqueçam do like, muito importante like. Não esqueçam de comentar a opinião de vocês ao ouvir o vídeo, e ouvir tudo que for dito aqui. Comenta, concorda, discorda, não tem problema, coloca opinião, coloca ideia, coloca qualquer coisa que vocês queiram indicar ao canal, pode colocar no vídeo também, tá? Lembrar que agora o canal é monetizado, então se quiser colaborar com alguma coisa também tá aí o sinalzinho do valeu, a gente recebe de coração. Se a colaboração for um like, ok, se for comentário, ok, se for compartilhamento, ok, e se for colaboração em espécie aí no YouTube, também ok, beleza? Dito isso, vamos ao nosso vídeo, tá? Que é muito importante. Vocês devem ter visto declarações dos jogadores dos últimos jogos. No jogo contra o Fluminense foi o Rodrigo Caio que acabou falando, Gabigol falou. Em outros jogos eu vi Davi Luiz, eu vi Bruno Henrique, tá? Eu vi Arrascaeta e cheguei a uma conclusão. Há muita gente no meio da nossa torcida, e isso não é uma reclamação, é uma constatação, que afirma que esse grupo do Flamengo ele é um grupo que é cheio de panelas, ele é desunido, que um não gosta do outro e tal. E aí eu comecei a analisar, tá? Vídeos dos jogos, comemorações dos gols, pós-jogos, né? Treinamentos, bastidores. E eu comecei a pensar o seguinte, cara, são jogadores ou são atores? Porque se realmente há um clima ruim, esses caras são atores e as emissoras estão perdendo demais. Hollywood está perdendo. Então eu vou dizer para vocês o que eu vejo da situação desse grupo. Nas palavras dos jogadores, nas atitudes dos jogadores e na talvez evolução que eles aprenderam com a derrota da final do estadual. Porque ser humano ele é capaz de errar e pensar errado e agir errado. Nós somos. Então os jogadores, na minha opinião, agiram errado em determinado momento com relação ao técnico. Mas eu acho que esse momento passou, eles se acertaram, eu acho. Posso estar enganado? Claro, todos nós podemos. Mas me parece ser um elenco de jogadores de muito caráter, todos eles. Você vê nas palavras do Rodrigo Caio, você vê nas palavras do Gabigol, que eles estão contando um com o outro e contando com a torcida. Pô. E quando eles falam que a hora que a torcida entender que é melhor apoiá-los do que atrapalhar no problema, talvez a simbiose venha, a sintonia venha e encaixe de um jeito que a Maracanã lotado até o fim do ano e ganhando o campeonato. Tá? Então, eu acho que é um grupo de muito caráter, sim. Eu acho que é um grupo de personalidade. Acho que são pessoas que estão batalhando e nós estamos perdendo um pouquinho da mão na hora de fazer algumas críticas. A gente tem que criticar, a gente tem que cobrar, mas às vezes exagera um pouco e acaba criando problema para o nosso time. E aí eu vou entrar num ponto aqui que é o lance agora, a bola da vez, a moda, são as folgas que o Flamengo dá. Tem alguns amigos que falam de folga, mas aí o YouTube, a internet está bombando nas folgas. Gente, folga é lei trabalhista. Folga não tem jeito, não tem desenrolo, não pode deixar de dar folga. Não é correto nem comprar folga de ninguém. Folga, ela é folga. A folga ela já é um descanso remunerado, muitas das vezes. Então, o Flamengo colocou os jogadores de folga nessa segunda e terça, certo? O Flamengo tem uma semana vazia, cheia para treinamento, mas vazia de jogos que só joga no domingo contra o Fortaleza. Por que 2 jogos, 2 dias de folga? Será que não dá para analisar que na semana passada o Flamengo jogou sábado e terça e não teve folga entre esses jogos para os jogadores? Ou seja, você passou uma semana inteira sem dar folga. Quem sabe 2, porque você vem da primeira semana, mas a segunda que passou. Você pode estar e deve estar, o Flamengo pode e deve estar com algumas folgas acumuladas, o que já é um erro. Folga tem que ser no dia, no seu momento correto. Negociado, conversado, você pode até trocar. E não me venham com o assunto que eles são jogadores, eles ganham milhões, eles têm que arrebentar com a boca do... Jogador de futebol é trabalhador igual todo mundo. A diferença é que eles ganham um pouco mais. E não são todos que ganham mais, não. Só que todos têm que ter folga. Então, no momento, a gente não está tendo muito onde criticar, vamos dizer assim. Vamos criticar o quê? As folgas. Pô, deu 2 folgas para os caras. Não confundam uma coisa que eu vou falar agora. As folgas dos caras são direito deles. Não é o treinador que resolve as folgas dos caras. Os caras não são funcionários do treinador. Os jogadores são funcionários do clube. Então a diretoria resolve folga para os jogadores. Folga essa que é para o treinador também. Folga também é para o treinador, ele também é funcionário do clube, também trabalha todo dia. E se ele quiser, ele tem folga também. Muitos treinadores escolhem não folgar. Escolhem ir para o clube, escolhem ver vídeo, escolhem não sei o que, mas eles escolhem. Eles escolhem. A folga foi concedida a eles, está lá. É direito deles usufruir de cada uma delas.
tá? Agora, vamos pensar pelo outro lado. O pessoal reclama muito porque você dá folga a jogador e o jogador fica na noite. E o jogador bebe pra caramba. E o jogador não sei o quê. Bom, aí é um outro problema, galera. Aí é um outro assunto. E aí a gente tem que cobrar do jogador? Tem que cobrar do jogador. Mas é cobrar do jogador quem? Diretoria, quem paga ele. Tem que ficar em cima. Ó, eu não posso dizer onde você, jogador do Flamengo, vai passar sua noite de folga, tá? Eu não posso dizer, eu sou o dirigente. Mas eu posso conversar e explicar a vocês que você tem que ter um pouquinho mais de bom senso. E tem muita gente acreditando aí no conto do vigário, de que jogador de futebol, né, ele fica em casa toda noite, ele não sai. Gente, jogador de futebol sai a vida inteira, ele sai sempre. Vocês acham que em 2019 não saíam os jogadores do Flamengo? Saíam, curtiam, bebiam, zoavam. Isso quando não saem, porém a casa deles é uma boate. Uma boate feita dentro de casa, eventos feitos dentro de casa, tá? Que viram noite, que vira madrugada, que numa folga dupla fica 2 dias lá tocando pagode a vida inteira, 2 dias de pagode. E eu falo isso porque eu sei que já aconteceu em casa do jogador. Eu não estive, mas pessoas ligadas a mim estiveram lá, fazendo esses eventos. Então, desculpa vocês acreditarem que o jogador não bebe isso e aquilo. Agora, quando tá perdendo, quando a performance não é das melhores, a galera cobra mais, isso é natural. Só não vou dizer pra vocês que jogador, só os do Flamengo estão fazendo isso agora, só os do Flamengo dessa vez, os outros do Flamengo nunca fizeram. Conversa fiada, isso eu não vou enganar ninguém. Jogador de futebol e noite, e zoeira, e bagunça, não é uma obrigação, não são todos, mas é quase que sinônimo, tá? A maioria participa. Fulano estava na hora do almoço dele tomando uma cerveja. Isso daí, se é um dia que ele está de folga, vai do bom senso dele. Porra, eu deveria estar tomando essa cerveja, eu deveria estar até de madrugada numa festa, eu deveria estar numa boate, porque a gente sabe muito bem que uma noite mal dormida, tá? Uma noite mal dormida de um jogador, de qualquer profissional, mas um jogador de futebol então, uma noite mal dormida, se for virada, você às vezes precisa de 2, 3 para recuperar. Então nem mesmo aquilo ali de você dizer, eu não dormi essa noite, mas agora eu vou descansar. Não existe. Se você não dormir uma noite, você vai ter problemas para treinar amanhã. Se tiver de folga amanhã, você vai ter problema para treinar depois de amanhã, porque até o seu corpo recuperar não é tão simples assim. Então aí você tem uma coisa que você me pergunta, e aí, dá folga ou não dá folga? Não, folga você tem que dar. Agora, você pode acompanhar o que os jogadores andam fazendo nas noites deles, e também mesmo sem poder exigir o que eles vão fazer, onde eles vão estar, você pode conversar, pode cobrar, pode criar meios de punir, porque aí sim o jogador tem que ser responsável. O jogador não precisa de babá, gente. O jogador não pode precisar de babá, tá? Então, como eu acredito que esse elenco é um elenco de pessoas interessadas, de vez em quando vai ter um deslize? Vai ter uma madrugada? Vai ter uma rua? Vai estar errado? Vai. Vocês viram, por exemplo, no jogo contra o Fluminense, a atitude do Rodrigo Caio com o Gabigol? Que o Gabigol não peitou o Rodrigo Caio? Quando o Gabigol estava nervoso lá numa situação, que o Rodrigo Caio veio e falou, parou, sai, tá maluco? Ele virou, ele pode ser nervosinho, esquentadinho, mas ele respeitou, ele entendeu que era pro bem dele e saiu. Então, às vezes, as pessoas transformam isso numa crise, numa guerra, como se o Flamengo tivesse, que tempestade num copo d'água. Isso é normal. Aqueles que acreditam que há ali dentro do Flamengo grupos e grupos separados, sempre vão existir grupos em qualquer lugar onde tenha muita gente. Então, se eu tenho um grupo de 30, eu vou ter 3, 4 que são mais próximos, 3, 5 ali que são mais próximos, outros 2 que são fechamento que só andam junto para cima e para baixo, o bonde dos gringos que conversa o tempo todo. Tudo isso é normal e a gente transforma em crise. Isso existe em qualquer clube de futebol do mundo. O que é o problema? O problema é a cabeça do jogador de futebol aqui no Brasil que acha que pode fazer o que quiser fora do campo. Então, você querer cobrar, vamos ser honestos, cobrar do jogador, a diretoria tem a obrigação de cobrar que eles não estejam em certas situações. Agora, querer dizer onde o jogador vai na noite de folga dele, desculpa, galera. Né? Teve o assunto do carnaval. Fulano não jogou, estava na Sapucaí. Porra, ele não jogou. A noite era de folga. Teve uma galera de amigos que eu respeito demais, mas que a gente debateu muito isso, então não estou direcionando ninguém, mas estou falando, que naquele jogo Flamengo e Atlético Paranaense lá, que foi num carnaval, o Flamengo perdeu. Aí a galera falou o seguinte, não tinha nada que voltar para casa rápido, tinham que dormir lá e voltar no dia seguinte. Gente, um jogo 4 horas da tarde, acaba às 6, ali no Paraná. Qual o sentido em dormir lá?
Gastar mais um hotel? Gastar mais uma estada de hotel? A gente fala tanto em finanças, em ser importante cuidar, né? Mas não, porque eu não quero jogador na Sapucaí, vamos ficar no hotel lá. Como se ficando num hotel lá, eles não pudessem fazer a zona deles. Porque a noite era de folga, teria que ser de folga. Se o Flamengo prende eles no hotel para dormir até o dia seguinte, já não era folga. O domingo, quando ele está viajando com o Flamengo, seja para ir ou para voltar, ele está a trabalho. Você não pode pegar e num dia de folga e dizer para ele, não, vocês vão ter folga segunda-feira, mas a gente vai voltar para lá para o Rio segunda, tá? Segunda, 8 horas da manhã, nosso voo, a gente chega 11, meio-dia, e aí vocês estão de folga. Não é assim que funciona, folga é folga. Folga, você tem o dia de folga. Então, para você ter um domingo de folga, você tem que voltar para casa no sábado, encerrar o seu trabalho com o Flamengo no sábado, foi isso que aconteceu, e aí começa a sua folga. E essa noite que começa ali, que é a sua folga no dia seguinte, você já está contando como uma folga, gente. Você está liberado, você não trabalha naquele horário, você não está infringindo nada, porque no dia seguinte você não vai acordar cedo para treinar. Então quem estava na Sapucaí, é legítimo o cara tá lá. Agora, pô, o cara tá lesionado, não devia estar lá. Aí entra um outro ponto. A gente pode fazer tudo, a gente deve. O jogador não podia, já que ele está lesionado, já que ele não foi para o jogo, já que o time perdeu, a torcida está cobrando a beça. Ele não podia ser mais esperto, ter um bom senso e falar, cara, não vou não, então vou ficar no sapatinho aqui, tá? Vou passar rapidinho lá num cantinho. Aí outra galera também reclama o fato de dirigente estar no mesmo camarote do jogador. Eu espero que dirigente e jogador do meu time sejam amigos mesmo. Se for inimigo, não sei o que vai dar. Tá? Esses jogadores eram amiguinhos de todo mundo em 2019 e ganhou tudo que ganhou. Eram amigos de 2020 e foi campeão. Então, eu respeito demais a opinião de todos, mas eu quero trazer vocês para essa reflexão de parar de criar problema pro Flamengo. Para de criar problema pro Flamengo. O Flamengo acaba de ganhar uma porcaria de um clássico, um Fla-Flu, Maracanã lotado, nostálgico. Me fez lembrar de tempos atrás, quando você tinha o Maracanã, porque ultimamente o Maracanã torcida do Flamengo amassa, deixa um pouquinho do outro time do outro lado. Não, o lado do Fluminense tinha bastante gente, o lado do misto tinha uma galera boa do Fluminense, a torcida cantou o tempo todo, e a do Flamengo cantando o tempo todo. Uma nostalgia, só faltou, até brinquei na live ontem com o professor que estava comigo, só faltou o seguinte, na live de pós-jogo, esse negócio de ontem não cola no YouTube, na live de pós-jogo contra o Fluminense, eu brinquei que só faltou estar chovendo, para ser aquela noite de Maracanã, um 2-1 de virada contra o Fluminense. Onde é que foi parar esse espírito do rubro-negro? Foi para onde? Ele fugiu. Porque mal acabou esse jogo e a gente, vou reclamar do que hoje? Peraí, o Flamengo foi massacrado pelo Fluminense. Mas isso aí pode contar com uma estratégia, eu vou reclamar disso não. As folgas. Quando saiu a notícia das folgas, vamos lá. É nisso aí que eu vou bater. Porrada no Flamengo essa semana agora por causa das folgas. Gente, vamos procurar mais coisa para ajudar o Flamengo ao invés de atrapalhar. Não adianta você gritar por aí, eu sou Flamengo, eu sou Flamengo, eu sou Flamengo, e toda hora tá arrumando tumulto. Aí o pessoal compara. Palmeiras vence o Santos e já se prepara para o jogo contra o Atlético, se apresentando na segunda. Já foram dar uma olhada se o Palmeiras está com folga atrasada? Já foram dar uma olhada, tá? E se apresentando na segunda é com todo mundo mesmo? De repente só a galera que não jogou e deu folga para quem jogou, porque a galera que não jogou já tirou folga em outro momento? Que eles são obrigados a dar o mesmo número de folga para todo mundo. Não necessariamente ao mesmo tempo, não necessariamente no mesmo dia. Então, galera que não jogou, galera que nem viajou pro jogo, de repente já ficou de folga no dia do jogo. Alguns que nem viajaram, por exemplo. Outros que viajaram podem ter ficado de folga outro dia, ou então vão ficar de folga amanhã. Mas não, o foco é vamos tumultuar. O que me preocupa é que o foco do vamos tumultuar tá saindo de gente que é flamenguista, porra. Que usa isso aqui. Que grita que é Flamengo por aí. E nós vamos tumultuar o ambiente do Flamengo? É essa a história agora? Isso acontecia com meia dúzia na internet, agora está virando 30. Agora parece que são 30, daqui a pouco vão ser 100. Não contem comigo, eu não vou estar entre os 30, eu não estou entre a meia dúzia e não vou estar entre os 100. Vou respeitar demais a opinião de todo mundo, mas vou passar a minha opinião no espaço que eu tenho para fazer isso. E o espaço que eu tenho para fazer isso é aqui o canal, é o perfil do Instagram, né? é o Facebook, é o TikTok. Não contem comigo para tumultuar o ambiente. Vou criticar o que eu achar justo. E sim, Paulo Souza vai ser campeão. Tomara que seja. Ele é o técnico do Flamengo. Eu não quero saber daquele lá que todo mundo fica falando. Não quero. Foi bom, valeu, passou, muito obrigado, vá com Deus. Né? Ouvi dizer que fechou e tomara que tenha fechado para poder acabar com esse fantasma. E a nossa vida seguiu. Estamos aí. Então, galera, reflitam.
Se fala muita coisa desse elenco do Flamengo, um dos elencos mais vitoriosos da história, e a gente especula muito. Até agora eu não vi ninguém vir com uma prova que, ó, esse cara aqui manda lá dentro. É o sindicato, é o não sei o quê, ele que manda, ele que faz, acontece, ele resolve se tem treino de tarde e de manhã. Isso é tudo muito falado. Falar, todo mundo fala. Falar, todo mundo fala. O dia que alguém me apresentar uma prova disso, eu sou o primeiro a vir aqui na internet e falar, cara, desculpa, tu tinha razão o tempo todo, os caras mandavam e desmandavam lá. Eles que escolhiam técnico, eles que escolhiam a hora do treino. Por enquanto, pra mim, é só mais um falando o que pensa, que é legítimo, é direito, mas não me obriga a seguir aquele pensamento. Assim como também ninguém é obrigado a seguir o meu pensamento. Isso aí é fato. Quem me acompanha sabe que eu nem tenho essa pretensão. A pretensão aqui eu sempre uso a palavra, vamos refletir, vamos debater. Falando em debater, muito obrigado por estar aqui vendo esse vídeo. Deixe seu comentário com a sua opinião aí no chat, que vai ter a estreia. E eu conto com vocês sempre. Um abraço para todo mundo. Saudações. Nós somos Flamengo, pô.